Muito bem. Então, dentro do que nós falávamos, vamos tentar compreender a prece que Jesus nos ensinou e, para tanto, vamos tentar contextualizar um pouco sobre essa oração. Como todos sabem, a oração dominical resume o Evangelho ensinado por Jesus. Então, nessa prece, Jesus consegue, de forma simples, com uma linguagem acessível a todos, transmitir a essência do Evangelho. Qual o seu propósito, a sua destinação. Assim, ela consegue resumir a essa prece dominical todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Que também Jesus, em outra oportunidade, resumiu todas as leis dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vejam, não sei se vocês tiveram já essa reflexão, como o Pai Nosso ele é rico de instrução, de instruções fáceis de serem executadas. Já no seu início, traz um grande ensino para todos nós, porque é dito: Pai Nosso, mudando o paradigma da relação de Deus para com os homens. É a primeira vez que a humanidade tem a concepção divina não como algo temeroso, rancoroso, mas como um pai, como alguém próximo de nós, como alguém, desculpe usar a expressão alguém, porque nós não temos outra palavra para nos exprimir, mas é para o entendimento de todos nós. Então, quando Jesus nos fala Pai Nosso, Ele aproxima Deus de nós. Ele nos faz entender que Ele está ao nosso lado e com isso nós nos sentimos amparados e protegidos. Porque quando dissemos Pai Nosso, é um diálogo que eu estou estabelecendo com Deus. Assim, E a humanidade, ao longo da sua concepção sobre Deus, ela foi daquele estágio bem rudimentar, bem simples, ingênuo, até a ideia hoje próxima sobre o que é Deus. E ainda estamos muito aquém de entender melhor a divindade. Nós ainda não temos condições, não temos palavras, não temos conceitos para definir Deus. E naquelas épocas passadas, remotas, os nossos irmãos selvagens atribuíam a divindade aos fenômenos da natureza, aos raios, trovões, tempestades, ventanias, sol, calor. Então era uma diversidade de fenômenos que eles atribuíam ser Deus se manifestando, sendo deuses, melhor dizendo. Mas evolui um pouco e na antiguidade, então nós vamos ter o politeísmo. Foi a transferência dos fenômenos da natureza para indivíduos, porque foi ampliado o leque de percepção. Porque os fenômenos da natureza era violento ou ameno.
Aí, os homens da antiguidade, na evolução do raciocínio, tinham que atribuir a respeito do cotidiano de época. Então, ele tira a concepção de fenômeno e passa a divindades materiais. Então, nós temos o Deus do mar, da terra, da plantação, da fertilidade, da festividade, coisa que o fenômeno da natureza não trazia. Vejam como o homem, gradativamente, ele vai sendo levado a uma compreensão maior. Já no judaísmo, o que ocorrera? Aquele povo passou a acreditar na existência de um Deus único, não mais essa diversidade de deuses. Porém, ele era guerreiro, vingativo ou generoso, trazendo sentimentos humanos, trazendo paixões, né? Então, um Deus raivoso, vingativo para com a sua criação, um Deus com um poder imenso, na sua ira poderia dizimar terras e homens, populações inteiras. E é assim que eles explicam certos fenômenos ocorridos nos tempos passados e atribuíam a ira divina. Pois bem, aí então vem Jesus mudar o cenário definitivamente. Vem Jesus nos mostrar um Pai, uma justiça, amor e misericórdia. Então ele passa a ser um Deus imparcial. Um Deus que não tem deslizes. Um Deus que não traz revolta, ira, não é belicoso. Então, ele fala que primeiramente que é um pai, porque justamente ele quer aproximar o homem de Deus. Justiça aqui na realidade é uma questão de verdade. Na Bíblia, justiça significa verdade, porque você tendo a verdade, você saberá julgar o que é certo e o que é errado. Você deixará de ter a justiça do seu parco conhecimento. E amor, porque é a lei que nos rege, que baliza nosso destino, que mantém a harmonia de toda a criação. E misericórdia, que vem a ser o reconhecimento dos nossos esforços para melhorarmos. A misericórdia é exatamente isso. O reconhecimento, porque somos imperfeitos, porque não trazemos a maturidade suficiente para sempre acertar. Então, quando cometemos deslizes pelo uso indevido do mal do livre-arbítrio, vem a misericórdia nos aconchegar e nos conduzir, ou melhor, reconduzir ao caminho sereno da nossa evolução. Veja a mudança radical desde o homem selvagem ao tempo de Jesus. Mas nós sabemos que existe a lei do progresso e nós temos hoje, atualmente, pela definição dos mentores espirituais, que Deus seria a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Por isso que alguns núcleos estudiosos diz que Deus é o grande arquiteto do universo. Porque Ele que programou, projetou, idealizou, concretizou tudo e todos. Não existe nada comparado a Ele, e muito menos acima dele.
Pois bem, assim, vejam que à medida em que o homem vai ganhando dimensões intelectuais, ele vai, então, tendo uma ideia mais próxima e real da divindade. Assim, ainda quando Jesus fala Pai Nosso, ele rompe com os preconceitos de casta, predileção, hierarquia. Então, não existe mais o rei de sangue nobre e os plebeus de sangue impuro. E isso, por sinal, foi o que inquietou o Império Romano. Porque se todos os domínios deste império se conscientizassem que o imperador não era uma pessoa diferenciada, então isso poderia insurgir em grandes contendas e mudar, o regime monárquico. Então, este rompimento é muito importante, porque vai nos mostrar que todos nós fomos criados pelo mesmo Pai, tivemos a mesma origem. E hoje ainda, pela imaturidade humana, nós ainda trazemos os preconceitos de raça, de religião, de condição social, de condição cultural. Por isso que a doutrina dos Espíritos vem restabelecer o conceito da reencarnação. Conceito este que já era do entendimento dos primeiros cristãos. Por volta de 3 séculos, falar um número redondo. Depois é que esta ideia foi abolida, foi vetada, porque uma vez mais, se prevalecesse o conceito de reencarnação, então nós teríamos uma outra concepção sobre a vida e a responsabilidade da mesma. De que adiantaria fazer algo equivocado se eu tenho a imortalidade e terei que repará-la? Agora, quando você tira a reencarnação e tem aquela ideia estanque do berço à sepultura, então você tem possibilidade de alimentar o materialismo. Muito bem. Também a importância, quando Jesus fala Pai Nosso, é a universalização da divindade. Então ele não é de uma casta, ele não é de uma região. Não existem os eleitos, não existem pessoas privilegiadas. Então existe a sua criação, que deve conspirar para a harmonia e o equilíbrio universal. Então vejam, quando Jesus fala apenas essas 2 palavras, Pai Nosso, como ele cria uma revolução cultural, religiosa. Assim, passamos a entender que todos nós somos filhos deste Deus. Trazemos responsabilidades, por isso que devemos viver em comunidade, porque justamente com a experiência de cada um, a necessidade de uns, o conhecimento de outros, a troca de informações, nós vamos prosperando em nossa evolução. Aí, na continuidade, nós temos que estais no céu. Hoje nós sabemos
que o céu, né, era tido como algo em cima, a terra embaixo, mas com a evolução da ciência, nós sabemos que não existe essa definição geográfica de em cima e embaixo. Mas, quando ele diz que estais nos céus, não existe nada ou alguém superior a Deus. Nada. Porque, como algumas concepções religiosas querem nos dizer que existe uma eterna guerra entre o bem e o mal. Mas não existe esta guerra. O que existe é a resistência ao bem, que demandará tempo para se esclarecer. Porque Deus é único, Deus está acima de tudo. E se Ele consente determinadas situações de adversidades, é porque tem um fim útil, porque tem uma necessidade até para que existam locais onde espíritos resistentes ao amor e à lei possam se alojar. Vejam a misericórdia divina. Então, se fosse o outro Deus, vingativo, guerreiro, ele ia exterminar. Mas não, ele é Pai. Ele dá chance e mais chance. Assim, seus atributos são plenos, absolutos e inigualáveis. É isso que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, já no seu primeiro capítulo, que nos fala sobre Deus. Então, vejam que os seus atributos trazem estas características. Não existe nada igual a Deus. Por ser a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nada surgiu antes de Deus, sem a vontade de Deus. Não me perguntem como isso ocorreu nos primórdios, que estamos muito aquém para poder entender. Mas um dia, por certo, à medida em que nós avançarmos no conhecimento, saberemos como isso ocorreu. Pois bem, aí ele diz santificado, porque Deus é puro, é imaculado, perfeito, eterno. Ele é puro, quer dizer, não tem nenhuma viciação, não tem nenhuma nódoa de imperfeição. Então, cai definitivamente por terra aquele Deus rancoroso, guerreiro e vingativo. Mas ainda nós trazemos este ranço do nosso passado longínquo, e às vezes quando estamos embaraçados na nossa existência, costumamos dizer: ah, Deus virou a costa para mim, Deus não gosta de mim. Isso é resquício deste conceito, que precisamos definitivamente eliminá-lo. Por isso que ele é puro, porque não tem nada que ele possa manchar, né, a sua identidade. Ele é imaculado, nada pode corrompê-lo, nada pode mudá-lo, nada pode comprá-lo, o que quer que seja. Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar algo semelhante. Ele é perfeito. E o único, desculpe a expressão, ser que podemos falar que é perfeito é Deus. É o único. Porque nós, seus filhos, como usam a expressão normalmente, somos perfectíveis, ou seja, sempre em busca de melhora. Porque se assim não for, um dia nós nos igualaríamos a Deus. Isso é impossível de acontecer. Então, perfeito, só Deus o é. Nada mais além dele.
e eterno. Até coloco em letras maiúsculas, porque ele é o único a ser eterno. Porque ele não teve início e não terá fim. Já a partir de Deus, quando ele começa a criar, toda a sua criação teve um início, a partir de Deus. Mas também não terá fim. Por isso que nós, espíritos que somos considerados como imortais. Imortais porque não teremos fim. Apenas isso. Certo? Desta forma, se pegarmos o livro dos Espíritos, na questão número 10, é a seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta taxativa: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Olha que coisa interessante. Então, a espiritualidade está nos dizendo que nós estamos ainda nesse processo de desenvolvimento. É como aqueles primeiros micro-organismos que foram desenvolvendo os estímulos, as sensações, depois vem o instinto. E aí esses órgãos dos sentidos que nós hoje possuímos é um caminhar de progressão, de evolução, mas outros mais ainda temos a desenvolver. Então, por esta razão, nós somos seres ainda na parte embrionária da criação. Somos muito, muito pequenos e jovens espiritualmente. Por isso não devemos ter a pretensão de sermos dono de tudo e da verdade. Muito bem. Continuando, quando diz santificado seja o vosso nome, por quê? Porque Deus, ele é eterno, como nós vimos, infinito, não tem limitação. Ele não é delimitado, ele não é restrito. Também é imutável. Nós somos mutáveis, porque à medida que evoluímos, nós vamos adquirindo outros caracteres. Vamos deixando os caracteres mais primitivos para trás. Mas Deus não, ele é imutável, porque ele é perfeito. Não tem o que melhorar, não tem o que crescer, não tem o que desenvolver. Por isso que é santificado seja o vosso nome. Quando Jesus faz menção no início do Pai Nosso. Ele é imaterial, porque a matéria foi criada por Deus. Então, ele não pode ter a sua natureza de algo que ele mesmo criou. Por isso que não temos condições de compreender a natureza íntima de Deus. Tudo que falarmos aqui, invariavelmente pela nossa restrição de conhecimento, vai cair na matéria. Energia é matéria. A matéria tem seus estados específicos. Então não tem como defini-lo, né? Por isso ele é imaterial. É único, como já foi visto, e isso é muito importante. Então aquela ideia que nós trazemos do nosso passado, já não tão mais longínquo, de que ter um opositor a Deus é infantilidade da nossa parte. Que Deus não ia criar algo para que tivesse as mesmas potências contrárias para lutar com ele, para o que quer que seja. Percebe? Isso é importante nós entendermos. Ele é todo poderoso. Tudo ele pode, porque é a criação dele.
Existem alguns conceitos mais atuais que é dito que tudo que existe é o pensamento de Deus. Deus pensa, mais uma vez, é a analogia com os homens. Então Deus ele pensa isso que está existindo. Se ele mudar o pensamento, as coisas deixariam de existir. Mas isso jamais ocorrerá. São definições, mas porque tamanho o poder que ele traz. Ele pode simplesmente anular tudo que existe até hoje e ter um reinício, se assim desejasse. Soberanamente justo e bom, porque ele usa da verdade, para que a verdade possa nos impulsionar para frente, para o alto. Muito bem, vejam vocês a primeira parte do Pai Nosso. Quantas coisas que estão inseridas quando Jesus a pronunciou ensinando aos apóstolos. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. E é claro, gente, é inconcebível você olhar para a natureza, seja de dia ou de noite, você vê essa imensidão de astros, de planetas, plantas na superfície, ar, enfim, fruto do acaso. É muita ingenuidade ou muita prepotência da nossa parte. O universo existe e ele tem, portanto, uma causa. Isso que é interessante. Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, nos seus primeiros capítulos, ele nos fala que existem algumas expressões que utilizamos porque não temos como melhor definir. Uma delas é o universo. E quando fala universo, o que é o universo? Né? É uma expressão para dizer algo muito, muito grande, muito, muito extenso ou coisa semelhante. Então, se ele existe, se todos os planetas, os homens, os espíritos na sua hierarquia, têm um fim útil. E temos que entender que nós fomos criados por Deus. Deus nos criou. Consequentemente, nós temos uma utilização nessa criação divina. Eu tenho que me adequar a essa harmonia divina. Eu tenho que crescer em entendimento para que eu possa compor este universo perfeito e harmônico. Só que nós estamos engatinhando, estamos dando nossos primeiros passos. Ainda é passível de erros, por isso que reencarnamos, mas não podemos desistir das nossas existências. Nós não podemos desistir do nosso progresso. E duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Né? Seria ilógico, não seria algo inteligível, não seria algo aceitável, que o acaso criou tudo isso, né? E qual é a finalidade? Qual o objetivo? Pois bem, aí ainda nós temos que entre o macro e o microcosmo, nós existimos por ter sido criado por Deus à sua imagem e semelhança. Por isso que nós somos considerados como a imagem e semelhança do Pai, porque nós estamos justamente nesta transição do macro e o microcosmo, ou seja, o equilíbrio. Porque o macro e o microcosmo abrangem as potências da matéria. Então, os grandes astros, galáxias e por aí afora, grandes energias. E o micro
os átomos e suas partículas específicas, mas nós estamos no meio porque trazemos o Espírito, que, diferente da matéria, tem a capacidade de interagir com a matéria para conspirar em favor da harmonia celeste. Assim, Por isso, quando é dito, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, é uma expressão de gratidão por ser o que é, por já podermos entendê-lo desta forma muito obtusa, mas suficiente para sabermos louvá-lo, para reconhecer o seu amor, para reconhecer que fomos criados, que existimos, que somos amados. E por isso necessitamos conhecer a cartilha do amor, para que este amor seja retribuído entre os homens. Acima de tudo, devemos nos esforçar para atingirmos o nosso destino, para a glória do Senhor. Porque a única coisa que é determinismo em nós é que um dia seremos perfectíveis. Isso é uma imposição, se assim podemos dizer. Por isso que tudo que ele criou um dia chegará nessa condição. Por isso que não existe potências antagônicas que vá querer se degladiar com o Pai. Porque essas potências antagônicas, um dia, dentro da imortalidade, haverá de compreender a necessidade de avançar, de prosperar, de crescer. Então esta é a primeira parte que eu queria trazer para vocês sobre o Pai Nosso, que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, quando os apóstolos pediam a ele que ensinasse a orar. Que assim seja. Obrigado.